basta você querer, que você traz aí. E essas 3 letras, você trouxe o PCA e eu trago o BIP. Benevolência, Indulgência e Perdão. Eu sempre digo para as pessoas, a felicidade está fácil de alcançar, essa felicidade plena, essência espiritual, quando você traz todas essas virtudes na prática, quando você tenta, pelo menos na condição de cada um, nos limites de cada um, como você trouxe na primeira parte, você tentar ser, em essência, benevolente, indulgência para com todos, porque nós pedimos, né, a Deus indulgência, né, que seja indulgente com as nossas imperfeições, né, e perdoar sempre. Eu tenho vivenciado e tem sido colocado, Brandinho, eu vou colocar em primeira pessoa, eu tenho sido testado a todo instante. Quando surgem pessoas que nos agridem, que me agridem, e às vezes eu fico reticente, poxa, e aí? Qual o sentimento que eu vou guardar? Porque quando eu guardo o sentimento do rancor, o rancor, por ser um sentimento ruim, ele está dentro de mim. Ele não está com o outro. O outro, né? O outro é um instrumento, às vezes, para testar se esse rancor ainda é capaz de permanecer em você e separar, estraçalhar as suas células e fazê-las modificar. Então, cabe a você ser o ponto terminal da maledicência. Cabe a você ser um instrumento de Cristo para o perdão daquele que, consciente ou inconscientemente, lhe agrediu. O importante não é quem lhe agrediu. O importante é que você não seja o agressor. Então é esse o convite que o Chico Xavier faz. E a nossa amiga Elisete Santos disse que Chico Xavier foi um dos responsáveis para que ela tivesse a oportunidade de chegar ao Espiritismo. E disse que a gratidão é eterna. E ela completa ainda dizendo que assistia muito programa de Gugu Liberato, onde Chico Xavier aparecia muitas vezes. Gratidão ao Gugu também, que já está no plano espiritual, o nosso amigo Gugu Liberato. Mas a gente está falando de Chico Xavier, falar Chico Xavier, a gente está falando de mediunidade já. A gente já está entrando às 19 horas e 13 minutos. A gente já está entrando na nossa outra obra, que é Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E a gente está aqui no capítulo 3, né, falando sobre eclosão mediúnica. E nós temos aqui, gente, pelo menos uma ostensiva, médium ostensiva, nós estamos com a nossa amiga Brandina. Eu não me intitulo médium, pelo menos vários caracteres não me são... Você não tem algumas características que me intitula como um médium ostensivo. Mas eu tenho outras. Vamos ver, né? O que é que nos espera, né, Brandina? É isso que eu prefiro. Porque a mediunidade, ela requer tempo, né? Você tempo, vai. Estudo. Né? Estudo. A gente já nasce com médium, né? Não é uma coisa fora. A gente já tem todos somos médios. Todos temos essa capacidade. Alguns que são chamados médios ostensivos, que ela é mais desenvolvido. A vidência, a psicografia, né? a psicofonia, mas tem um médio intuitivo, né? Tem um médio sonâmbulo, tem um médio de sonhos. Então, é uma variedade. Então, cabe a cada um de nós buscar, estudar qual é aquela que está mais em aflorada, né? Aflorada. E aqui? Para que a gente possa colocar em evidência, em prática, diante da necessidade do outro. Né? E isso só é possível com o quê? Com o estudo. Perfeito, Brandina. E aqui, né, é justamente o que você traz. O Emmanuel nos diz o seguinte: isso, entretanto,
exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor para a prática da mediunidade, né? E aí surge, o que é que tem aqui nesse parágrafo? O surgimento da faculdade mediúnica não depende, Brandina, de lugar, idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, adolescência ou juventude, na idade madura ou na velhice. E pode revelar-se no centro espírita, em casa, em templos de quaisquer denominações religiosas ou materialistas. E eu já começo com você aqui, Brandina, trazendo que a faculdade mediúnica não depende de lugar, idade ou condição sexual, ou social ou sexual, ou sexo. E não depende mesmo, né? Porque se é uma faculdade que já vem intrínseca em você, independe, não tem como dizer, eu vou tirar, nem eu vou colocar, né? Você nasce com essa faculdade. Então, vai depender de qualquer coisa, porque é do ser espiritual. Você traz em você. Eu mesmo sou muito grata a Deus pela condição de mediunidade, pelo espiritismo, porque quantas pessoas, né, que não conhecem a doutrina espírita, que tem a faculdade, que poderia estudar e colocar a serviço e não busca porque ou às vezes tem medo ou porque acha que na doutrina espírita é coisa de demônio, né? Não sabendo que, ao contrário, é uma ajuda, que a espiritualidade, são amigos espirituais, são seres que não tem mais o corpo, que vai estar ali nos auxiliando, vai estar ali nos ajudando a nos elevar. Então, independe. Eu já vi muita gente no centro espírita dizer, quero que tire. Né? Tire isso de mim. Tire isso de mim. Como se isso fosse possível. Agora, o que pode acontecer por exemplo, você tem um guia, seu mentor espiritual, seu guia espiritual, né? Porque é um espírito mais elevado. Sim. Então, se ele vai e vê que você não quer, o que ele pode fazer? Ele pode se afastar. Porque se você não quer seguir... Quando não quer. Não quer. E se ele vai lhe abandonar? Não. Ele não vai lhe abandonar. Temporariamente. Mas vai se afastar temporariamente para que você dê seu livre-arbítrio e você dê seguimento à sua vida. Mas ele vai estar ali. No momento que você clamar, que você chamar, ele vai estar ali. Só que ele não tem tempo de ficar parado esperando a sua boa vontade. Que você decida se você quer ir, se você quer ficar. Vou fazer para não perder deixar até focado em você mesmo aqui, Brandina. Não vou nem virar para mim a tela. Quando o Emmanuel diz aqui, paciência, trabalho, responsabilidade, entendimento, atenção e suor, e você fala do espírito protetor, né, do guia espiritual, que invariavelmente é um espírito mais elevado, que tem o conhecimento, ele tem a responsabilidade, ele tem o trabalho, e ele tem algumas qualidades que estão muito mais desenvolvidas nele do que em nós. Sobretudo, a indulgência que você traz. Às vezes o indivíduo tem a faculdade natural, orgânica, que a mediunidade pede para tirar isso de mim, como você bem trouxe, mas o que é que o espírito protetor, né, o guia espiritual vai fazer? Agora, o guia protetor, ele não continua. Vai ficar perdendo tempo ali, né, com Sim. você. Mas os outros que são menos esclarecidos, aqueles que você vai ter afinidade, eles vão continuar. Isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Aí eles vão. O que é que diz? O guia espiritual, nessa característica evolucional que você traz, que é mais evoluído, ele não se compraz, ele não se afiniza com comportamentos que sejam contrários, né? Então, não é que ele esteja ali abandonando. Ele não vai fazer sintonia com aquela prática que você está. Ele pode lhe auxiliar na tomada de decisão. Ele nunca vai cercear o seu livre-arbítrio. Então, se você diz assim, eu não quero exercer
a mediunidade, ele disse, olha, eu vou me afastar, mas você fica responsável pela sua escolha. Eu não quero usar. Aí muitas pessoas veem surgir no seu dia a dia algumas coisas que é isso que eu quero que você traga aqui. Algumas coisas começam a aparecer na vida que você começa a direcionar a uma figura chamada uma figura demoníaca. E quando, na verdade, a gente sabe, né? O que nós não podemos esquecer é que nós temos um planejamento reencarnatório. Excelente, Não é você isso? trazer isso. Nós temos esse planejamento. Digamos que Brandina, aqui, meu mentor espiritual, os mentores, que não é um mentor espiritual, mas aqueles que oram e velam por mim, até hoje, né? Que eu imagino que venha de outras e outras e outras existências, que eu não sei desde quando que iniciou. Hoje eu não sei, assim, desde quando, mas pela sua vivência, você tem um pouco de consciência disso. Então, eu imagino que, digamos que teve aqui uma reunião, aí, Brandina, aqui você vai reencarnar, tá aqui seu planejamento reencarnatório. Todos nós aqui vamos estar aqui para lhe ajudar. Brandina veio, né? E Brandina começa a vida, e Brandina vai. E vem o quê? As tendências morais. E vem as vivências. Então, eu posso falar de minha vida pessoal. Fique à vontade. Pronto. Aí, digamos que eu comecei, com 17 anos, que eu comecei as minhas primeiras visões espirituais. Sim. Então, quando foi com uns 18 anos, eu tive uma vidência de um mentor meu que me pedia para eu não fazer isso. Foi claro. Mas eu não tinha discernimento do que era. E eu achei que depois de tudo isso, depois de um certo período que foi pedido, então eu achei que era coisa de minha cabeça. Sim, perfeito. Aí o que foi que aconteceu? Depois que certos acontecimentos da minha vida aconteceram, eu disse, estava tudo certo lá com o meu Deus. Ele me abandonou? Não. Mas eu acho que chegou um momento em que ele disse assim, nós aqui, que estamos aqui, eu digo isso a mim mesmo. Chegou um momento, Salles, que ele disse assim, olha, nós precisamos, para que Brandina ela não se perca no caminho, nós precisamos dar uma parada aqui. Então, quando aconteceu umas certas outras coisas na minha vida, eu tive consciência. Isso aqui foi uma proteção dos meus mentores e meus guias espirituais. Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar mais. Sim. Eu comecei a ver a minha vida de uma forma diferente, para que eu me encaminhasse mais pela trilha do caminho certo. Mas se eu não tivesse essa percepção, aí é quando o Leon Denis, ele diz o quê? Qual é uma das potências da nossa alma? Vontade ativa. Isso. Aí, com a vontade que você quer essa transformação, então você busca os novos caminhos, as novas vivências para que tudo vá caminhando. Então, o meu mentor espiritual, ele não vai me abandonar. Nunca, ele não vai. Mas ele vai deixar que eu, com as minhas questões, com as minhas escolhas, eu tome os rumos até que eu desperte para que eu retorne para aquele caminho. Então, muitas das vezes, o que nos sucede no caminho é esse meio perdido. E muito menos quando você não aceita, você não quer. Uhum. Porque tem gente que não quer, não aceita, não acredita, né? Então, acontece esses entraves no caminho através da indisciplina. Digamos, Brandina, né? eu já falei a você várias vezes, né, que eu gosto quando você traz o exemplo de vida. Você traz, a gente está trazendo aqui os ensinamentos de Emmanuel,
através de Martins Peral, através de Emmanuel também aqui, e sobre o que é essencialmente a mediunidade, e você traz um pouco da sua história de vida. E quando a gente traz aqui quando a gente traz os ensinamentos, por exemplo, que ela pode surgir na infância, adolescência ou juventude, na idade madura ou velhice, ou seja, em qualquer tempo da vida do ser humano. Quando eu, às vezes, estou fazendo live, às vezes até no TikTok, no Facebook, onde for, ou no Instagram, a maior curiosidade das pessoas é justamente esses 2 pontos que a gente vai citar aqui, esses 3. Não é? Na criança, sim. Na criança, porque se Brandina disse que é uma faculdade orgânica, então você já tem desde o momento que você vem para o mundo espiritual. E você, às vezes, vai embora como um médium. A gente tem visto aí, a gente tem Divaldo Franco, que está, ser próprio Chico Xavier, que continua com a mediunidade. Mas muitas vezes, Brandina, a faculdade, por essas negligências nossas, ela se esvai. E aí é uma perda de oportunidade. Vai voltar médium de novo. Aí. Oi. Pode falar, meu irmão. Evanildo. Faculdade mediúnica não se tira e nem se coloca, se educa. Perfeito. Para nós refletirmos um pouco, o percussor do Espiritismo, Hipólito Leão Denis Rival, com quantos anos ele começou nessa jornada? Qual o tipo de mediunidade de Hipólito? Qual foi o trabalho que ele nos deixou? Qual o legado que ele nos deixa até hoje? Né? Porque, na maioria das vezes, quando fala de mediunidade, a pessoa quer ser um Divaldo Franco, um Chico Xavier, né? Que é o topo. E não se atenta para esse detalhe, para essa educação que é a mediunidade. Perfeito, bem trazido aqui. Eu quero aproveitar essa segunda parte aqui, que chega, para fazer aqui ninguém é obrigado essencialmente a acreditar no que a gente fala, né? Que a gente está trazendo aqui são ensinamentos dos nossos irmãos espirituais. Quando ele diz aqui que ela pode revelar-se no centro espírita, em casa, aí ele bota aqui, em templos de quaisquer denominações. E aí a gente fala dos nossos irmãos de outras religiões. E a gente sabe que existe intercâmbio, não é? Tem gente que fala do Espírito Santo, né? Tem gente que fala do caboclo, né? Tem gente que fala de tudo, das comunicações que você fala. Então, se você tem um intercâmbio entre o mundo invisível, o mundo incorpóreo e o mundo material, você está exercendo a mediunidade. Eu estou falando aqui, gente, daquilo que é fato, não das simulações. A gente sabe que existe o charlatanismo em todas as religiões, inclusive no espiritismo. Isso aí é uma característica inferior humana, o charlatanismo. Mas aí ele diz, inclusive aqui, inclusive a mediunidade pode aflorar no materialista. Materialista é aquele que só acredita naquilo que ele pega, que ele vê com os órgãos sensoriais. Nada mais além da matéria. E de repente está ele lá com intuições para realizar um trabalho técnico que ele pensa ser essencialmente materialista. Mas aí, Brandina, a gente vai entrar numa outra parte, que é essa segunda parte que ele disse, referente aos sintomas da mediunidade, e que é isso que eu acho que o Espiritismo ele deve focar bastante para as pessoas que têm essas características, mas têm um medo de exercer a mediunidade por conta de não saber lidar com esses sintomas que eu vou citar aqui, eu vou citá-los, e muitas vezes confundi-los com os sintomas naturais do ser humano físico, não é? Das questões físicas naturais
da gente, independente da mediunidade, para que não seja confundido. Então, Martins Peralva nos diz o seguinte: os sintomas, para você que nos ouve aí, através da 93 FM e através da rede social, os sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Então, já começa por aí, né? É uma série de sintomas. E aí... De cada ser humano, né? Exatamente. Cada ser humano é nenhum sintoma é igual. É. Então, o que é que acontece? Né? Primeiro ele disse, reações emocionais insólitas. Sensação de enfermidade só aparente. Então, vou aqui para reações emocionais insólitas. Você está ali, de repente, lhe chega uma emoção que você não sabe de onde veio. Uma reação por uma coisa que para um outro indivíduo é uma coisa natural. Para você tem um peso. Fale, meu irmão. Olha, veja como minha mediunidade aflorou. Eu vinha no ônibus, um ônibus de Paulo Afonso para aqui. Que eu morava em Paulo Afonso com minha irmã. E vim no ônibus de Paulo Afonso para aqui. Quando eu vinha no ônibus, uma voz começou a falar na minha cabeça. E que não era pensamento seus. Não, aquela voz. Não eram assim, pensamentos. Era a voz mesmo. Aquela voz assim. Mas eu não conseguia entender. Eu disse, meu Deus, dentro do ônibus. Aí, passou. Aí, quando eu, em casa, pronto. Foi a primeira vez, foi dentro do ônibus, eu viajando. Quando eu vim aqui em Alagoinha, né, que eu fiquei aqui, aí se eu ficasse sozinha, aí a voz falava. Eu não sabia o que a voz estava falando. Aquilo foi me trazendo o quê? Nervoso, agonia. Eu não conseguia ficar mais sozinha, porque se eu ficasse sozinha, a voz. Aí isso foi aumentando. De chegou. Minha mãe não sabia o que era. Ninguém sabia. Você tinha que idade, Brandinha, você lembra? Eu tinha 18 anos nessa época. Jovem. 18 anos. Aí minha mãe não sabia, que a gente nunca tinha ouvido. E outra, a gente não sabia nada de espiritismo. Porque na época a gente morava em Jeremoabo. E aqui, quando viemos morar para aqui, ninguém sabia nada, nem que existia espiritismo. Ninguém sabia. Aí minha mãe, eu comecei assim, quando foi um dia, eu fiquei na porta, sentada, e a voz, e aquilo foi tão gritante, que eu saí correndo ali da porta, e saí correndo e desci abaixo da candeia, correndo. Parecia que estava doida, né? Quando eu cheguei ali no meio da baixa da candeia, eu parei. Eu disse, meu Deus, eu estou ficando doida. Meu Deus, aí me sentei, comecei a chorar. Aí uma senhora conhecia a minha mãe, conhecia a gente, aí me trouxe. Aí minha mãe, sem saber de nada, aí minha mulher me trouxe, olha, ela estava correndo. Aí minha mãe, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Chamou uma amiga nossa da frente, Railda, na época. Aí Railda disse, Railda, minha filha está ficando doida. Aí Railda disse, nada, vamos lá, que já sabia, entendia, né? Não sabia assim como tem agora o Fé e Luz. Mas aqueles centros, não, mas tinha Odac. Odac no 15. Foi no 15. Aí Railda disse, oxe, vamos levar lá ela em Odac. Só que quem disse que eu quis ir, porque quando falou negócio de espírito, eu não quis ir, né? Eu disse, eu não vou não. Aí minha mãe foi para a reunião de Odac, chegou lá, conversou com o seu Odac. Aí seu Odac... Aí no dia que minha mãe foi, tinha uma menina que a voz falava e ela escrevia tudo no caderno. Aí minha mãe, quando chegou em casa, Brandina, olha, uma menina foi. Eu disse, não vou. Você lembra quem é essa menina? Não, eu não conhecia a menina. Não conhecia não, né? Aí, quando foi na outra semana, era pra eu ir com minha mãe. Aí o que foi que aconteceu? Minha mãe, eu disse que não ia. Minha mãe disse, não venha não. Após não venha não. Agora, se você não vier, não me chame mais de mãe. Não me chame de mãe mais. E minha mãe desceu pro centro. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não vou poder chamar minha mãe de mãe. Meu Deus, eu não vou poder. Aí desci.
Eu fui sozinha. Ela tinha me dito onde era, né? Que era ali onde era a antiga Senec. Eu morei Eu morei em frente à Ciodac. Aí era a antiga Senec, não era no Centro Novo, não. Era Não, é na rua que dá pro ferroviário quando eu ali. entrei, Aí quando eu entrei, tava já as luzes apagadas. Me lembro como se fosse hoje. Seu Odac estava sentado lá na mesa, a mesa era aqui assim. Eu entrei aqui. Aí entrei, vim devagarzinho. Aí minha mãe olhou para trás e me viu. Aí eu me sentei. Quando eu me sentei, seu Odac levantou, veio, chegou na minha cabeça, fez pá, pá, pá. Foi a última vez que a voz falou. Só que depois disso, pronto, a voz, essa que estava me deixando assim, não falou mais. Pelo menos se afastou, né? Assim. Mas depois vieram outros problemas. Aí foi com isso. Eu disse, não, tem algo diferente. Aí meu irmão começou também, meu irmão de criação. Aí foi quando nós fomos para ser o Nestor. Aí sim, eu ingressei na doutrina espírita. Que bom, Brandinha, que você trouxe Então, aí. não tem hora, Não tem nem hora nem ser, lugar. Pode ser nem agora, em um momento ali. E Somos antenas, é a mesma coisa, gente. Deixa eu passar para vocês entenderem. A mediunidade é orgânica, como é um sentido, né, vamos dizer assim. Então você tem aqui a visão. Eu posso dizer assim, eu não quero ver, eu vou fechar o olho, mas vou ficar o tempo todo com o olho aberto. Então eu estou vendo aqui. A mediunidade é a mesma coisa, quem é ostensivo, em qualquer lugar você pode fazer uma comunicação. Porque o mundo invisível, ele é diferente do que a gente tem do mundo material. A localização espacial é diferente. Então eu posso estar falando aqui uma comunicação que fisicamente pode estar num outro continente. Eu posso trazer de fora do nosso orbe terrestre. Então a comunicação ela chega porque o pensamento é o veículo de comunicação. E aí ele traz aqui sensação de enfermidade só aparente. Você acha que está doente e aí daqui a pouco você vai para o médico. Aí você faz endoscopia, as pias do mundo, do dia a dia. Faz eletrocardiograma, eletroencefalograma, nada, e não descobre nada. Daqui a pouco você vê que é só aparente, ou seja, é uma sensação de que você está doente. Ele traz aqui, Brandina, calafrios e mal-estar. Às vezes o corpo arrepia todo, eu já tive vários. Né? Energia. Há uma modificação, gente, a nível de perispírito, e por haver modificação desse corpo intermediário, há uma modificação também no corpo físico, porque existe uma modificação. Inclusive tem agora um trabalho que está sendo feito, vendo as transformações que ocorrem no médium. As pessoas que são médium, às vezes têm constituições, a constituição física é diferente, não é? E a maneira que se comporta quando está no transe mediúnico também. Irritações estranhas. Tem gente que confunde com TPM, né, Brandina? Confunde com raiva porque não sabe de onde é. Então, mas tudo isso tem que ser investigado. Investigado, né? é por isso também, que ele traz aqui. Porque você pode... Nem tudo é mediunidade também. Isso. Né? Porque eu estou sentindo isso é mediunidade. Tem que primeiro investigar. E é um conjunto tirar de coisas. todas as possibilidades médicas, né, da matéria para ter a certeza que ali existe uma influência espiritual. E aí ele fala, algumas vezes aparece a mediunidade sem qualquer sintoma, ou seja, espontânea ou exuberante. E aí ele fecha, Martins, dizendo aqui, um botão de rosa, que é a figura de Emmanuel, que desabrocha para, no encanto e no perfume de uma rosa, embelezar a vida. Assim ele define a mediunidade. São 19 horas e 40 minutos, 39 minutos, 40 quase. E aí ele faz aqui, Brandina, desabrochando naturalmente, a mediunidade é esse botão tendo por jardineiro o espiritismo, que cuidará do seu crescimento. Então, coube ao espiritismo, gente, a gente não está colocando aqui, saindo do recato do espiritismo, não, né?
A gente está colocando porque a humanidade sempre falou desse fenômeno natural. Porém, coube ao Espiritismo explicar os mecanismos da mediunidade. O que é a mediunidade? Para que serve a mediunidade? O que são médiuns? Coube ao Espiritismo falar sobre a imortalidade da alma. Coube ao Espiritismo falar sobre a reencarnação. Coube ao Espiritismo falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, que existem outros orbes e com essas entidades denominadas de espíritos. Há muitas moradas na casa do meu pai. O que ele queria dizer? Que seria muito egoísmo a gente querer pretender que só a gente podia nesse infinito viver. Então o Espiritismo vem, né, falar e cuidar do crescimento da mediunidade. E por que a gente fala isso, que o Espiritismo vem cuidar? O Espiritismo esclarece e dizendo através do conhecimento o que é a mediunidade, faz com que a mediunidade seja exercida agora de uma forma natural. Eu li a Brandina, como eu falei a você, no início dos pressupostos espíritas, sobre ele, um dos princípios básicos que é a mediunidade, as perseguições que nós sofremos, né? Quem era médium, quantas e quantas chamadas de bruxas foram mortas, foram agredidas por conta da mediunidade, que por ignorância da humanidade vazia cometia as atrocidades. E hoje a gente sabe que essas bruxas, ditas bruxas, nada mais eram do que mediunidades, ou seja, de médiuns, ou seja, intermediárias entre os dois planos. E aí ele diz o seguinte, mais uma vez, aquele conjunto que a gente fala, Brandina, quero que você reforce o que é importantíssimo. Paciência, perseverança, boa vontade, humildade, sinceridade, estudo e trabalho são fatores de extrema valia na educação mediúnica. Brandina. Pois é, porque é um dom, né, que todos nós temos, é uma capacidade de auxiliar o outro, né, dentro daquilo que a gente possa desenvolver. Porque você vê que existem os médios curadores, né? Existem os médios que podem auxiliar e você pode levar essa energia a outras pessoas. Então, cabe a cada médium ter essa consciência daquilo que ele pode fazer. Quando muitas das vezes, eu digo sempre assim, quando você não possa fazer um trabalho mediúnico ou dessa natureza, mas que você canalize as suas energias para o trabalho do bem. Perfeito. Né? Para outra, dê um direcionamento da sua energia para um trabalho do passe, para um trabalho de assistência social, para o trabalho da evangelização. Ah, porque eu sou médium, eu só posso trabalhar como médium ostensivo numa mediúnica? Não. Você tem que desenvolver em você a capacidade da amorosidade, a capacidade da paciência. Então, digamos que como o nosso centro espírita, ele acolhe, ele instrui, né? Ele é um hospital, ele é uma escola, ele é um lugar de acolhimento. Então, cada um de nós que fomos convidados a estar naquele templo que é um ponto de luz. Então, de que forma nós vamos poder trabalhar a nossa capacidade de servir? E servir a quem? Ao Cristo. De servir ao nosso Mestre Jesus. Então, você pode sim mandar essa energia, né, que está em você, essa capacidade. Agora, é preciso o quê? O estudo. Eu sempre digo assim, algumas pessoas, quando me perguntam assim, quando a gente está com câncer, a gente vai para o hospital do coração? Não. A gente vai para o hospital de oncologia. Você está com problema do coração. Então, se você é médium e você quer progredir,
se você quer facilitar a sua evolução, você vai para a doutrina espírita. Porque é lá que você vai estudar essas faculdades, que são inúmeras faculdades, para você ver de que forma você vai desenvolver, de que forma você vai trabalhar, de que forma você vai colocar a serviço do Mestre Jesus. Você tem, por exemplo, eu dentro da doutrina, eu sempre gostei da evangelização. Eu gosto da evangelização. É um trabalho que eu me encontro na evangelização. Mas tem pessoas que não gostam da evangelização. Não, eu gosto de trabalho social. Então, vamos desenvolver as nossas capacidades no trabalho social, as nossas energias. Porque não é o fato, mas eu sou médio ostensivo. Se você é médio ostensivo e você não for para a mediúnica, os espíritos, eu não posso acreditar que um mentor espiritual que me ama e que cuida de mim, ele vai me dizer que está errado. Se eu estou canalizando, se eu estou ao serviço do mestre, não, eu quero ajudar numa feira da Pichincha. O interessante é que eu estou na rua, eu posso ajudar o povo de rua. Então, são diversos os caminhos que a doutrina espírita, que o mestre dos mestres, ele está esperando por nós médios, nós trabalhadores das casas espíritas, nós que estamos com essas energias aí paradas e o mundo precisando de nós. Então, Deus te necessita. É isso que Joana está o tempo todo nos convocando, para que a gente desenvolva aquilo que está em nós, o nosso trabalho de serviço ao Mestre Jesus, como médios que somos. Médios de quem? Do Mestre Jesus, médios de Deus, médios da espiritualidade, porque médio significa medianeiro entre os dois planos da vida. Então, vamos aproveitar desse momento, vamos buscar os grupos de estudo, vamos nos interessar mais para... Hoje em dia, Salles, eu mesmo estou em 3 grupos de autoconhecimento. Agora, eu entrei ontem, online, tem grupos online, se você não pode ir presencial, mas tem grupos online, a Federação Espírita, nós mesmos temos as nossas doutrinárias, que é online, mas participe, visite, porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos o quê? Um mundo melhor. Perfeito. Brandina, eu vou trazer, antes de a gente já se preparar para o fechamento, para a gente ser bastante rápido nesse aqui, até para poder a gente fazer nossa prece de encerramento. Tem um colega, gosto muito dele, ele tem uns rudimentos, eu já percebi, de mediunidade. Gosto muito dele. E ele fala assim, olha, rapaz, eu não vejo espíritos, mas eu queria ver, independente de fosse em condições boas ou em condições, em más condições. E aqui, Martins Peralva diz o seguinte: ninguém sabe quanto tempo demorará o desenvolvimento. A paciência ajuda a esperar. E aí ele traz uma parte da epístola de Paulo a Tiago que diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu pergunto a você, esse indivíduo, esse amigo que quer ver, ele diz, eu queria, tem gente que não quer, mas eu queria ver, eu queria ser intermediário. O que é que você diz aí para esse indivíduo e para quem pensa da mesma forma? Digo, da minha experiência, né? Eu não, quer dizer, eu não sei se você pode desenvolver umas capacidades se você não tiver em você. Por exemplo, eu não vejo de olhos abertos. Eu vejo pela tela mental.
né? Eu vejo pela minha tela mental. Sim. Eu não vejo. Meu irmão, por exemplo, ele vê, de olhos abertos. Ele Então, frequenta a casa espírita? não. Ele é evangélico. Evangélico, é isso. Mas ele sempre viu, entendeu? Sempre. Uhum. Então ele vê de olhos espíritas. Ele, como eu estou conversando aqui com você. Perfeito. Entendeu? Agora eu vejo com os meus olhos fechados. Agora, eu acho, que é algo que você tem que estudar. Porque se estiver em você essa capacidade, com certeza, uma hora você vai conseguir ver. Também se não, porque você pode ver. Porque não é nossos olhos, os olhos da carne que vê. É os olhos do espírito. Né? Eu não vejo pela minha tela mental. Então, quem pensa é o espírito, não é o corpo que pensa. Então, não é os olhos dele que vai ver, mas ele pode estudar, ele pode, e quem sabe, desenvolver, se tiver essa capacidade nele, para ele conseguir ver como ele assim deseja. Não basta querer, tem que merecer. Pronto, perfeito. Esse posicionamento aí serviu para esse colega e também para todos vocês que nos ouvem e que têm a mesma dúvida, ou pelo menos que tinha até esse momento último aí. Então a gente fecha dizendo: paciência, perseverança, boa vontade, sinceridade, estudo e trabalho são os fatores essenciais de extrema valia na educação mediúnica. E aí a gente já vai finalizando o nosso trabalho de hoje, agradecendo a vocês por estarem aqui conosco, por estarem presentes, nos escutando, e sobretudo vocês que vão acessar essa live através da rede STP TV. A gente agradece de coração mesmo a escuta de vocês, as observações de vocês, e estaremos aqui, se Deus quiser. Eu gostaria até de 5, 7, 12, ainda tem, né? Semana Santa é dessa a 15, não é isso? Então nós temos aqui no dia 12, estaremos aqui, se Deus quiser. Mas na sexta-feira ou no sábado de Aleluia não estaremos com o programa Conhecer. Eu vou ver se eu consigo ou gravar um programa para colocar no horário, ou então botar alguma palestra de Divaldo, do próprio Chico. Obrigado, Elisete, pelas palavras aí. Programa maravilhoso, boa noite a todos, está dizendo ela aqui. Eu ontem assisti, Salles, uma palestra foi Peixinho e Eleonora Peixinho, sobre saúde integral. Perfeito. Perfeita? Perfeito. Você se lembra a duração, Brandina? Depois você olha. Depois eu olho e mando para você. Pronto, perfeito. Eu acho que é 2 horas. Ou se for, tá perfeito. É porque não é uma palestra, é um debate. É uma pessoa, né? Tipo rádio. Sim. Então, não vai fazer as perguntas perfeitas. Pronto. O homem integral. Perfeito. Então, ou saúde integral. Ok. Então, agora vamos nos preparando aqui para a nossa prece de encerramento. E, se Deus quiser, vamos só. Oi. Só você quer falar? Fazendo uma referência à nossa caravana da fraternidade. Mandar um abraço ao pessoal de Iambu, quando estivemos lá com Dona Maria Conceição, né? Palestra excelente. Mandar um abraço para Maria Clara, sua neta. E lembrando que na próxima quarta-feira, aqui em Alagoinhas, estaremos com a caravana no Centro Espírita Paz e Caridade, que fica ali na margem da linha do 2 de julho. E como referência, este é o Centro Espírita de Alagoinhas mais velho. 117 anos, senhor. 107 anos. 107, perdão. 107, é isso mesmo. Palestrante Eu me lembro quando teve a última palestra, seu Manuel, que a referência é o Centro Espírita de seu Manuel, falava assim, né? Seu Manuel Santana. Marcel Mariano, exatamente.
Um abraço também, que ele mandou um abraço para nós aqui, é Oliveira Galvão, que fez intervenção aqui por telefone. Lembrando que a cidade que Chico Xavier nasceu foi Pedro Leopoldo. Foi o que ele falou. Isso aí eu sei que eu gosto muito desse espírito e eu gosto muito de estudar a vida de Chico Xavier. Justamente isso aí é uma afirmativa. Brandinho, eu vou ver se eu consigo aqui botar uma músicazinha de fundo, só para poder finalizar. Se não der tempo, a gente vai fazer sem o... Mas acho que abre que ela é... Vamos ver se a gente abre aqui, gente. Eu posso... Pronto? Você bota a música de fundo e eu leio essa oração de peixinho. Peixinho? É. Deixa eu abrir aqui. Vamos aqui então, mentalizando e acalmando nossos corações, para que a gente possa finalizar através dessa prece de encerramento da nossa amiga Brandina. Ó Mestre dos Mestres, grato te somos pelas grandes lições exaladas naquela época. Nós pedimos a Ti que nos auxilie a estar no mundo sem se envolver com ele, com as suas querelas, com as suas limitações, e pelo contrário, oferecendo a ele a grandeza do Teu Evangelho, de modo a que, preconizando ações no mundo dessa forma, tenhamos o reino dos céus nas bandas da terra. Que sejamos fortes na dificuldade, esperançosos nos momentos de maiores inquietações, alegres assumidamente em todas as tarefas, sejam elas árduas, difíceis, sejam elas agradáveis ou fáceis. Com alegria genuína, expresse a vivência da Boa Nova em nosso íntimo e em nosso coração. Ó Mestre dos Mestres, que saibamos, com Teu auxílio e dos Teus prepostos, marchar além das formas concretas que vivemos, além das circunstâncias históricas que estamos experienciando, com o coração aberto à mensagem amorosa do Teu Evangelho, traduzindo na prática cotidiana, por inovação, por criatividade, por comunhão, por vivência e entre amigos, dizendo a nós próprios que somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem, que este bem é o Teu Evangelho. Abençoa-nos, pois, ó Mestre, pois nessa tarefa significativa de estarmos no mundo, mas não pertencermos a ele no dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que nos dê uma semana de muita paz, de muita alegria, que Jesus nos auxilie, que Ele nos proteja e nos guarde em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu imenso amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Muitíssimo obrigado. Que assim seja.